Achamos? Colossenses 1, versículo de número 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Muito bem, o título da mensagem está aqui, né? Cristo, centro da obra de Deus. Ó Senhor Jesus, no alimento diário, logo na segunda-feira, aqueles irmãos que leram, eu creio que talvez a maioria já deve ter pegado o alimento diário. Aí ele fala assim, ó, ao longo dessa semana, que foi semana agora, se passou e finaliza amanhã, você terá a abençoada oportunidade de aproximar-se mais do Senhor por meio de sua palavra. Portanto, faça a leitura desse devocional com bastante atenção. Ouça diligentemente o que Deus tem a lhe dizer e pratique o que Ele te falar. Creia que a palavra depositada em seu coração tem o poder de realizar a obra que o Senhor o incumbir de fazer. Fique atento e permaneça conectado com o Pai a todo instante, a fim de não ser enredado pelas artimanhas do inimigo de Deus. Adore o Senhor em espírito, mantendo comunhão com Ele. Dessa forma você verá e será usado como um canal para reconectar Deus às pessoas a seu redor e experimentará uma semana vitoriosa. É uma palavra bem clara, né? E é a nossa necessidade hoje. Eu não sei como que tem sido a experiência dos irmãos, mas depois dessa mudança que houve, da gente receber tantas transmissões simultâneas no nosso dia a dia, fica até sufocante. Espero que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. É como se a gente tivesse que comer tudo ao mesmo tempo. Nós viajamos semana passada e teve um prato gostoso demais lá. Eu vou fazer você ficar com água na boca, mas não tem jeito. Camarão com abacaxi, no abacaxi. Estava ordinário de bom, Isabel. Você precisa de ver. Eu fiz até careta na hora que eu vi aquele negócio. Oi? Aí, ó, Tom, o que Tom perguntou se eu comi lá, buchada de bode. Rapaz, eu não quis nem olhar para a cara de bode naquele lugar, não. O negócio ele já fala que tem muito camarão. Irmãos, o trem estava muito gostoso. Só que aí eu fui comendo. E no início, levinho, estava comendo. Mas chegou num determinado momento, o negócio ficou meio pesado. Pesou. À noite foi fácil dormir, não, mas dormi. Consegui dormir. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos muitas palavras, temos recebido muitas mensagens, e todas são preciosíssimas. Mas se a gente não souber administrar a forma de absolvermos e aplicarmos essa palavra, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar empazinados. Como é que eu tenho, Zé? Fica até indigesto. E crente indigesto, eu vou te falar, até para Deus dá problema. Até Deus fica assim, o que eu vou fazer, né? Dá uma indigestão, né? Tanto trem, meu pai. Aí na hora que o irmão vai falar com você uma coisa, você quer sentar a Bíblia na cabeça dele. Você não vai pregar evangelho, você vai pregar a Bíblia na cabeça, né? Irmãos, é isso mesmo, acontece. Porque hoje, com essa questão da tecnologia, as informações são rápidas demais, tudo rápido demais. Eu cheguei, na hora que nós chegamos numa cidade, lá era 5G, aqui em Monlevade 4G ainda. Até o telefone esquenta, o telefone muda o comportamento. Falei, que coisa horrorosa, né? Aí eu percebi que era a mudança das informações que recebia, porque estava processando um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí ele estava esquentando. Irmão, eu não sei se você fica esquentado, mas tem hora que a gente esquenta também. Às vezes a gente dá uma resposta que não era para dar. Marido e mulher, então. Esse casal novo assim, é tranquilinho. Belf tem que tomar cuidado. Tá?
que a sua esposa está grávida. Então ele tem que ficar quietinho, pianinho, como diz o outro, né? Então, ficar pianinho, né? Mas nós também tem também, porque dependendo do que nós falar, meu Deus, sangue de... Hein? Não é mole não, é isso aí. Graças a Deus. Mas isso tudo, irmãos, é o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. E nós temos o aspecto humano, mas tem um aspecto espiritual. E nós precisamos saber administrar isso. Porque veja bem, nós estamos diante de uma palavra onde fala que Cristo é o centro da obra de Deus. Mas uma coisa é Cristo ser o centro da obra de Deus, outra coisa é Ele ser o centro da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos, e até da forma com a qual eu me dou com a palavra. Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar. Por quê? O desejo de Deus sempre foi esse aqui, ó. Deixa eu ver se é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá, irmãos, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse é o desejo grandioso de Deus. Desde o, de Israel, depois a gente vai lá em Êxodo também ver um pedacinho. Então, a palavra hoje é uma comunhão, irmãos, para nós atentarmos como que está sendo a obra do Senhor na minha vida, dentro de mim. Porque, veja bem, a Bíblia nos adverte de um risco grande que a gente ocorre nesses últimos dias, que é do nosso amor esfriar. Amor é o vínculo que nós temos com Deus, é a nossa intimidade com Deus, a nossa propriedade. Igual na hora que a gente louvou aqui, veja bem, o Senhor vai eliminar todo o mal da nossa vida. Mas se nós não mantivermos esse frescor com Ele, irmão, nós vamos sentir cada condenação, cada acusação, porque o diabo não dorme. Ele fica 24 horas com uma legião, porque hoje nós estamos aí no império dele. O que nós estamos aqui hoje, ó, é no império das trevas. Não tem jeito. Se nós pararmos um pouquinho, não, eu vou deixar para ler a Bíblia semana que vem. Irmãos, é uma semana que o diabo vai ganhar na sua mente, no seu coração. Então aqui, veja bem o que fala o versículo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua... Ó Senhor Jesus, bom demais, né? Que chamamento, né? Mas e aí? Como é que estão aí os reis e os sacerdotes? Os irmãos sabem qual é a função do rei? O rei, como ele é o governante, ele é que manda na nação, no povo, não é? Então a função do rei é levar o homem para Deus. E qual é a função do sacerdote? Fazer o inverso. Trazer Deus para o homem. No Antigo Testamento isso era bem figurado, né? Mas no Novo Testamento isso é uma realidade para nós. Porque nós temos o rei do reino dos céus. Cristo, que é o centro da obra de Deus, dentro de nós. E ele também se tornou o sacerdote acima de todas as coisas nesse universo. O sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque. Ele nos capacita a trazer, a levar Deus para dentro das pessoas. Mas nós sabemos, eu só posso levar alguém em algum lugar se eu estiver lá. Se não estiver, não tem jeito, não. Êxodo tem essa mesma colocação, né? Êxodo capítulo 19. Vamos lá, por favor. Êxodo 19, versículo 5 e 6. Jesus. Veja bem aqui, o negócio aqui pega forte. Aqui pega forte, tá? Porque como sacerdotes, como reis e sacerdotes, nós precisamos ter uma posição, tomar uma posição. E hoje, veja bem, em pleno século 21, nesse mundo religioso que nós estamos vendo hoje, irmãos, o negócio está assombrado. Tem muita coisa, muita mistura. E tudo isso tem um único objetivo: fazer com que a nossa fé, a fé para nós é um viver, tá? Vivo pela... Então é um viver. Quando a gente fala fé, aí eu creio. Às vezes a gente pergunta para pessoas: você crê no Senhor Jesus? Eu creio.
A vida de tudo, tem lá do outro planeta, mas crê em Deus, né? Não fala que crê no Senhor Jesus, fala que crê em Deus, né? Então a fé é o mesmo que um viver. Mas todas as coisas hoje à nossa volta, mesmo nós, como filhos de Deus, que temos a vida de Deus, que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós, podemos sucumbir na fé. Mas aí o que vai nos ajudar? Esse versículo aqui, ele dá um princípio para nós. Versículo 5 fala assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra pertence ao Senhor. E vós me sereis reino, sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam, lá em 1 Pedro, nós vimos que nós já somos. Mas aqui fala o processo. E veja bem. Bom, eu me converti em 1989. Me batizei. Não, eu me converti em 1986. Me batizei em 1987. É chão para mais de metro, né? Mas o que a Bíblia fala aqui? Agora, irmãos, todo dia nós temos uma escolha, como filhos de Deus, de levantarmos e tomarmos a nossa posição com diligência, para sabermos quem somos, o que temos na nossa mão. Você imagine só, na hora que você está orando por uma pessoa, não é só a sua mãozinha que está ali, não é só você que está ali. Eu sempre quando eu falo isso, porque é uma experiência gostosa isso. Eu não consigo orar para uma pessoa, eu já vi muitas pessoas orando assim, eu mando, eu faço, eu repreendo, eu não sei o que lá, e essas coisas. Ora assim, eu, né? Eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu sei que naturalmente, eu sou fraco, eu sou limitado. Mas quando eu vou orar, eu lembro que tem mais gente aqui. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na hora que eu vou orar, sempre falo assim, nós te abençoamos. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Quando a gente vai orar uma oração individual, você chama a pessoa para dentro da oração com você. Senhor, eu coloco a minha vida, tá vendo? Ó, a pessoa está comigo aqui, ó. Igual eu falei, alguns irmãos sabem disso, na hora que eu fui contratar um passeio lá, a moça viu no meu WhatsApp, que está escrito lá, Bucafé, um viver de oração. Aí ela falou assim, o que é isso? Vai me dar sua mão aí. Na mesma hora, aí oramos com ela. Aí eu falei assim, você vai repetir o que eu vou falar. Aí oramos junto aqui. Aí, aquela oração de consagração. Toda vez que passava, ela ficava olhando. Sentiu uma diferença na vida dela. E ela falou que era católica e etc e tal. Então nós, irmão, nós temos um poder. Mas nós precisamos todo dia tomar a nossa posição. Porque a Bíblia fala que é agora. Agora, se diligentemente. Então, essa diligência, ela depende de cada um de nós. Essa escolha é nossa. Esse posicionamento é nosso. E aí, olha bem, qual que é a função principal do nosso posicionamento? Ouvir a voz do Senhor. Igual, tecnicamente, eu estou falando para vocês aqui, mas o ouvido mais perto da minha boca, é o meu. E a gente sempre fala isso com os irmãos, né? A gente, quando está tendo comunhão, quando está na palavra, a gente desfruta junto. O que eu estou fazendo aqui é desfrutar essa palavra. Eu lembro um dia que o irmão virou para mim e falou assim, Éder, como é que você faz para organizar assim, a forma de falar? Eu leio o alimento diário como se eu estivesse falando para as pessoas, mas na verdade estou falando para os meus ouvidos. Então eu vou sendo treinado, dia a dia. Nós precisamos tomar essa posição para, de alguma maneira, o Senhor conseguir nos falar. Agora, cá para nós, faça essa pergunta para você. Quantas vezes o Senhor tem me falado durante o dia? Então esse é um desafio que nós temos. Por quê? Tem muitas vozes por aí. Muitas palavras. E palavras positivas. Palavras de encorajamento. Palavras com base na verdade. Mas o fato é, você precisa ter a sua experiência no que diz respeito a ouvir o Senhor. Alguns irmãos que estão aqui vão lembrar disso. 1992 foi a primeira vez que eu fui na Estância. Quando o irmão Dong liberava a mensagem para nós,
Aí depois a gente era chamado para revisão. Selminha estava nessa. Você está na foto lá em casa. Tava. Você está na foto lá, mulher? Você está na foto lá, minha filha? Não, aquela foto, você estava lá. Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar. Ô, irmão, depois eu vou mostrar para ela, que ela estava lá. Que é? Foge não, minha filha. Ela estava lá. Aí, você lembra, Selma, mas você lembra que chamava a gente para revisão. Eu não sei quantos irmãos estão aqui, mas lembra, não lembra? Chamava. Depois que o irmão Doug liberava a mensagem, né? A gente era chamado para revisão. Aí, nós, irmãos, nós éramos como somos mesmo. Nós somos simples. Igual a gente fala sempre, como o Pedro tem falado conosco, né? A gente usa os irmãos que estão à nossa frente como uma referência para nós. E a gente sempre falava isso. Igual o irmão Dong falou, no compartilhar, da revisão. Quando o irmão Dong ia liberar a mensagem na sequência, ele nos ajudava. Irmãos, muito bom, eu estou gostando de ver que vocês estão ganhando as verdades. Mas não é conforme o irmão Dong falou. Você precisa também ter a sua experiência. O que Deus está falando com você? Ele sempre nos encorajava a isso. De ver a nossa experiência. E lá era um intensivo, você tinha uma mensagem, daí a pouco, revisão, e vamos lá, e junto, e grupo, e de tarde a gente sabia qual igreja que ia ser chamada, ninguém sabia, ficava todo mundo louco para pegar e desfrutar do que tinha anotado, cada um com anotação, aquela confusão, mas era uma confusão santa, e todo mundo acabava desfrutando das verdades. Hoje, irmão, nós temos tudo nas nossas mãos. Hoje mesmo a gente estava conversando lá em casa, ela falou de uma série que ela está vendo dos apóstolos e tal. Aí a gente vê, assim, na época deles, não tinha Bíblia escrita. Ainda não tinha, com toda essa clareza que nós temos hoje. Os 12 ali, dos 12, poucos foram os que foram usados diretamente para escrever a palavra. E o que mais se escreveu com respeito à igreja era que foi tardio. Mas que ele era alguém, assim, comum, de qualquer jeito? Não. Paulo descreve quem que ele era. Era um exímio conhecedor da palavra. E ele perseguia a igreja. Irmãos, até hoje tem crente que persegue a igreja, vocês acreditam? Mas tem. Ele perseguia a igreja. Até um dia que Jesus falou, para aí. E deu um travão nele. 3 dias. Cego. A cegueira ali naquele momento, ali, embora é uma cegueira que a Bíblia fala, física mesmo, mas aquele ali era um momento para ele de ser completamente desarmado. 3 dias para perder todo aquele ímpeto. Imagine Paulo, irmãos. Eles falam que a gente, tem uns que ainda falam que eu sou meio bravo. Imagine Paulo, rapaz. Você que é isso, irmão? Paulo era perseguidor. Quando mataram o Estevão lá, ele estava, as vestes, é Paulo que tomou conta das vestes. Olha bem, matou uma pessoa pedrada e ele pegou as vestes. Ele estava ali e ele era jovem ainda. Na época era jovem. Então, mas esse homem foi o que Deus pegou e deu opa, vem cá. Irmãos, da mesma forma que Paulo foi chamado, eu tenho plena convicção de que cada um de nós foi também separado. Para conhecer essa realidade. De que temos Cristo não apenas como, Cristo é o meu Salvador. Cristo é o meu Senhor. Cristo está dentro de mim. Eu me batizei em nome de Cristo. A minha vida pertence ao Senhor. Não é apenas isso. Isso tudo é uma declaração. Mas o fato é a realidade que nós vivemos isso. No momento de situações. Dos acontecimentos. A motivação que temos quando vamos à palavra. Quando viemos para uma reunião. Então Cristo tem que ser esse centro nessa hora. Para produzir essa renovação. Sabe por quê? Porque senão, naturalmente, nós vamos ficando velhos. E a Bíblia fala disso, do risco que corremos. Por isso ela fala que nós precisamos revestir-nos como eleitos de Deus. O fato de estarmos aqui, irmãos, nós somos eleitos de Deus. Eu vou usar uma expressão aqui que está bem próxima de nós aqui, né? Vocês imaginam o quanto que a ação gostaria de estar conosco aqui agora? Imagina. E nós temos esse direito, esse privilégio de estarmos aqui, não é porque é um mero grupo aqui não, mas tem uma visão governante. Eu não estou reunido aqui como um grupo cristão, mas eu estou reunido aqui debaixo de uma visão governante que centraliza todas as coisas nesse universo. E não é conforme a minha vontade. Mas nós precisamos
reconhecer o que o Senhor fez e o que Ele quer nos mostrar todos os dias. Vejam que os pais, quando, o Belf mais a Sara vão passar por isso, na hora que o Estevão vier, você fala com o menino, vai para cá, fala, papai, vem, e vai ficar cabelo branco, você vai ver a correria que vai ser, porque cachorrinho que está lá não é nada, cachorrinho não é nada, você vai ver, né? Mas aí, nós às vezes somos essa mesma característica, e precisamos do cuidado do nosso Deus o tempo todo, para nos socorrer, para nos direcionar, e nos trazer de volta para dentro daquilo que é o desejo do coração dele. Por isso que esses 2 versículos aqui que nós lemos, mostram a necessidade de que nós sejamos, irmãos, íntimos da palavra. Vocês vão ver, eu não sei se vocês ouviram por aí, que tem alguns, esses atores, esses trem aí da vida aí, eu vou usar esse termo assim, querendo de todas as formas falar que a Bíblia está ultrapassada. Irmãos, está uma hipocrisia terrível, mas que Deus tenha misericórdia deles, que a justiça de Deus é que vai pesar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem, lá não fala assim, tudo que os cristãos não, lá fala, tudo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Os frutos toda essa indignação, essa oposição contra a verdade. Mas nós, graças ao Senhor, podemos aplicar esse princípio. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e o que mais? Ouvir a voz e guardar é praticar. Quer uma forma de guardar uma receita? Belf conhece ali, ó. Guardar uma receita, qual que é a melhor forma de guardar a receita? Fazer, né? Aí. Fizer. Eu vi uma menina fazendo uma banana caramelizada, que não sei o que lá, a boca encheu d'água, vou ter que fazer esse trem. Para eu guardar a receita. Tem que guardar a receita. Irmãos, nós temos que ter esse desespero no nosso coração. Porque senão nós vamos ouvir o Senhor, mas aí amanhã eu levanto do mesmo jeito. É a mesma coisa de uma roupa que passou hoje, pôs no guarda-roupa, amanhã ela está passadinha? Ah não, irmão, tem que passar ferro nela de novo. E nós somos a mesma coisa. Tem que dar uma passada de novo. Então que o Senhor possa nos dar graça para nós praticarmos a palavra dele, porque olha como que ele fala aqui, ó, guardar a minha aliança, o vínculo com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus não pode ter variação não, irmãos. E hoje tem tudo para variar nosso relacionamento com Deus, tem tudo, tem de tudo que vocês possam imaginar. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aí ele fala assim, ó, então, se nós ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor, então, ao resultado, nós seremos propriedade peculiar, olha bem, exclusiva de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós conhecemos bem, né? Qual que foi o efeito do amor de Deus? Deus amou o mundo, de tal maneira. O que ele fez? Ele deu o seu único filho. Deu o seu único filho. Mas tenha. Aí, quem é esse filho? Lá em Hebreus, mostra isso para nós. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Não sei se eu vou terminar essa mensagem, não. Mas vamos lá, tá? Eu vou até onde que der, viu, irmãos? Porque o relógio ali está acelerado. Porque o relógio está doido. Quando eu venho para cá, ele fica doido. Hebreus capítulo 1, o versículo de número 1 e 2, fala assim, ó. Havendo Deus, outrora, falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a quem constituiu o herdeiro, pelo qual também fez. Então veja bem, Deus já estabeleceu o arranjo, aonde nós estaremos e onde nós deveremos estar, a nossa posição, para que nós possamos ser guardados quando? Nestes últimos dias. A Bíblia, ao mesmo tempo que fala nesses últimos dias aqui, nós temos o falar de Deus, através do Filho, mas tem também, nos últimos dias serão tempos difíceis. Vai ser difícil de aguentar, irmão. E realmente está sendo difícil de aguentar. A gente tem
visto cada coisa que assustadora, né? Mas veja bem, o Senhor, Ele quer nos falar por intermédio do seu Filho, que Ele constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então tudo nesse universo pertence ao nosso Senhor. A nossa vida, o nosso viver, o ambiente onde nós estamos. Irmãos, olha bem. Nós vivemos no império das trevas, ok? Mas nós temos agora quem? O herdeiro de todas as coisas dentro de nós, correto? Na hora que você chega num lugar, quem chegou? Com você. Se não tiver essa propriedade, o que vai acontecer? As trevas estão lá. E nós? Está vendo? É propriedade, irmão. Eu tenho carteira de motorista, mas não dirijo. Aí jogam a chave na minha mão para ver o que vai dar. Eu posso até arriscar. Mas quem estiver do meu lado vai passar magrela. Mas quando você tomar propriedade e se dispõe a ser aperfeiçoado, treinado, encorajado, motivado, impulsionado, muda tudo. Porque chega uma autoridade. Eu já falei isso para os irmãos, eu já passei uma magrela uma vez, que a coisa estava terrível do meu lado. Eu corri para o banheiro, não conseguia sair lá de dentro. Só tinha engenheiro, em vários níveis. E lá naquele momento, ali sentado naquele trono ali, estranho ali, o Senhor pegou. Quem é maior do que eu lá fora? Irmão, mudou a minha vida, irmãos. Isso mudou demais. Por quê? Eu achava o Senhor aqui nas reuniões com os irmãos, bom demais. Alegre, tal. Mas lá no meu trabalho, na hora que falou que tinha um pessoal de alto nível, todo mundo black belt, aquelas coisas todas, aí eu tremi. Eu olhei para o homem. O meu nível lá da carteirinha era o mais baixo que tinha. Mas aí, naquele momento, o Senhor me fez lembrar de quem eu era e de quem Ele era para mim. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Nesses últimos dias, nós precisamos lembrar disso. Aí no versículo 3, olha bem, quem é esse herdeiro de todas as coisas? Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Para quê? Então, ó, duas características. Ele é o resplendor da glória. Então, ele traz Deus. Ele traz o poder de Deus. Ele traz a glória de Deus. E aí, ele é a expressão exata do próprio Deus. E o que ele faz? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse Cristo que é o centro da obra de Deus, esse processo todo, ele passou por ele justamente para trazer para mim e para você a palavra do seu poder. E a palavra é poderosa. Ela tem o poder. Ela tem a propriedade. Pois Deus, através do falar, Ele restaurou toda a terra. E subjugou, principalmente, a Satanás, os anjos que rebelaram com ele, para trazer um ambiente onde nós pudéssemos ter a liberdade e o direito de desfrutar desse Deus. Mas, ainda tem aqui o versículo, agora é o Evangelho de João, tá? Vamos lá. Então tem a palavra, tem o poder, mas como que ela vai se manifestar em nós então? Vamos lá, Evangelho de João, esse aqui nós conhecemos, né? João 7. Os irmãos conhecem aí bem esse versículo. João 7, versículo 37. Isso aí, ó. Sempre tem um último dia, né? Ô, meu pai. Aí, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Isto ele diz, com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda. Esse passo foi lá, mas agora para cá já mudou. Então esse Espírito já foi dado. Esse rio da água da vida já está dentro de mim e de você. Para tirar o quê? Toda a nossa sequidão, toda a nossa frieza, toda a nossa fraqueza,
toda a nossa limitação e produzir um turbilhão de vida dentro de nós para primeiramente me alcançar. Primeiro para mim. Porque senão não tem jeito de alcançar outros. Ele vai alcançar à medida que ele transbordar. E aqui mesmo, deixa eu ver aqui, Evangelho de João, deixa eu ver, é isso mesmo, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo de número 29. Qual é o propósito disso? Evangelho de João, está aí pertinho, ó. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi. Então esse rio da água da vida, ele veio para quem cresce. E agora crer em quem? Numa pessoa. Mas não apenas isso. O versículo 38 mostra aqui, ó. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então aqui nós temos dois aspectos. Primeiro, como eu tenho o Senhor para mim. E o segundo, qual a obra, qual a vontade que prevalece em mim. O próprio Senhor Jesus, o desejo dele era fazer a vontade do Pai. Essa era a preocupação dele. E eu hoje? Igual, cá para nós, irmão, eu vou falar prático, vocês não assustam não, pelo amor de Deus. Então é que a gente tem vontade de matar um. Se for só um, ainda aí, uns 2 também, ou 3. Tem hora que sobe o sangue da gente, a gente fica doido, não sei o que é isso. Parece que a gente fica até possesso, né? Dentro dos tem que acontece. Então, dá vontade ou não dá? Vocês não têm não? Eu tenho. Ah, eu tenho. Não esquenta a cabeça não, tem vontade, tem vontade. Mas aí, nós temos uma soberania a nosso favor, irmãos. Nós temos essa direção dentro de nós. E aí, na hora que nós vamos diante do Senhor, aí o Senhor fala assim, pera aí, calma, não é isso não. Nós sabemos, irmãos, a pessoa natural, tem tanto crente fazendo tanta coisa aí que vocês não acreditam. Fala, não é crente, não. Às vezes, alguém perguntava para mim se eu fazia alguma coisa, eu falava assim, não, eu sou crente. Aí se o Deus falou assim, para com isso. Fala, mas para por quê, meu? Vai ter crente fazendo, tem pior. Irmãos, porque a pessoa natural, é a nossa natureza em contradição àquilo que aconteceu conosco. Mas tudo isso vai ocorrer à medida que nós vamos o quê? Alimentando. É o que nós alimentamos. Nós somos o que nós alimentamos. Nós expressamos o que nós alimentamos. Por isso que o conhecer, o que a Bíblia fala? Eu conheço tudo da Bíblia. É. O que a Bíblia fala com quem conhece tudo? Está vendo? Até Deus fica difícil chegar perto de você. Você já sabe. A árvore do conhecimento, irmãos, do bem e do mal, fez isso. A desconexão lá com Adão e Eva foi para isso. Foi para o homem pirar e falar assim, Deus, eu não preciso ser não, aqui você deixa. Eu já sei. E a primeira coisa que eles perderam foi a simplicidade e a pureza. Hoje tem irmãos que querem ser, aliás, as pessoas querem ser convencidas de forma, assim, uma coisa do outro mundo, acontecimento do outro planeta. Aí ele fala, olha, aí eu vi Deus. Aqui tem, se bater um relâmpago nele lá, ele fica torradinho, aí ele fala que viu Deus. É desse jeito. Mas nós vimos o que Hebreus fala para nós. O Senhor quer falar com você, no seu íntimo. Ele quer te ajudar. Ele quer te socorrer. E hoje, principalmente nós que estamos vivendo essa era, nós precisamos intensificar essa nossa sensibilidade. Qual que é a vontade que eu tenho feito hoje? É a de Deus? Pergunta para a Bíblia. A vontade que eu estou fazendo é a do meu Deus? Daquele que me salvou? Ou eu estou fazendo igual Lúcifer? Sabe o que Lúcifer fez? Ele usurpou. Ele tirou. Ele tomou. Lembram da negociação dele com o Senhor Jesus? Se me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui da terra. Quem disse que esse tem é dele? É dele, irmãos? Não é. Se tornou por causa de quê? Por causa da rebelião do homem. Mas é de Deus. Quem criou é Deus. Quem criou o homem foi Deus. O homem foi criado para expressar Deus.
Se baixasse aqui como um anjo de luz, ele ia tomar na cara. Eu ia dar uma lenhada nele. Falou, ladrão, sem vergonha. Isso aí, você roubou. Não é seu, não. É de Deus. Deus criou todas as coisas. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo pertence a ele. Mas se nós não tivermos essa propriedade, nós vamos ter uma atitude paralela. Eu creio, eu sei, irmão, eu sei que é isso mesmo, mas eu vou continuar assim. Eu vou fazer assim. Indiferente do que Deus estabeleceu, do que Ele revelou para você, do que Ele quer mostrar para você, porque, outra coisa, revelação é constante, diária. Ontem, irmãos, não tem mais nada, acabou. Ontem passou. Hoje é agora, o momento é agora. Tanto é que a Bíblia fala, agora e hoje. Amanhã, se a misericórdia de Deus vier. Então nós temos que tomar essa propriedade de ver qual a obra. Cristo é o centro da obra de Deus, mas aonde que eu estou nessa obra? Eu estou sendo trabalhado, porque essa obra aí é o trabalhar de Deus em nós. Nós estamos sendo trabalhados, na medida do possível em que nós permitimos o trabalhar dele em nós. Lembra dos discípulos que andavam junto com Jesus? O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Aqui, Evangelho de João mesmo, capítulo 21. Está pertinho aqui, os discípulos ficam doidos, tá? Versículo 4, pertinho. É isso aí. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não. Meu Pai. É o versículo 4, 5 e 6, tá? Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis assim, Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Vocês viram a gravidade desse versículo 4 aqui? Primeiro, estava escuro, madrugada, mas clareou. Então, ou seja, já deu para ver alguma coisa. E aí, ao clarear, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade. O que precisa para eu ver Jesus todo momento? Na minha vida. Falar para mim. Às vezes tem hora que a gente ouve coisas que assim, você, puxa, não é possível. Mas aí a gente tem que voltar para quem? Para onde nós vamos, né? Então, essa propriedade aqui, essa aproximação do Senhor, precisa ser muito clara para nós. Ainda mais aqui, ainda fala que o dia clareou, mas nós estamos vivendo em trevas, densas trevas. A nossa luta é forte. Nós sabemos disso. Nós lutamos contra um império de trevas, principado e potestade. Mas temos esse Espírito dentro de nós. Essa pessoa do Senhor está dentro de nós, para nos conduzir e nos iluminar, e nos direcionar. Aí Ele determina para você o que você vai fazer, onde você vai fazer e da forma que você vai fazer. Ele mandou lançar. Lançar o quê? A rede. Que lado? Direita. É direita, né? Direita. Está vendo? Então, olha como que é prático. Os discípulos estavam ali, batendo cabeça, irmão. Estavam batendo cabeça a noite inteira. Eram qualquer um. Não era eu que tenho uma varinha lá no carro meu lá, toda empoeirada. Eu ando lá com a varinha, cheia de umas iscas artificial. Vê se de repente o carro quebra perto de um rio, aí eu vou pescar. Tentar. Pega nada. Já tentei, não deu certo, não. Mas eles eram todos especializados na área. Não pegaram nada. Ou seja, estavam ali batalhando da maneira deles. E nós? Que o Senhor possa nos dar graça, irmãos, de nós darmos essa liberdade do Senhor nos alcançar e nos iluminar. E é individual, pessoal. Ah, não, mas eu tenho a minha esposa. Sim, mas ela vai ter a porção dela. Ela tem que correr atrás também. Você pode ajudar. Às vezes eu tenho falado isso lá em casa. Posso ajudar, meu bem? Atrapalhar eu não quero, não. Mas se puder ajudar, eu vou. É porque tem hora que a gente atrapalha, né, João? Tem hora que a gente atrapalha. E tem hora que é até bom ficar um pouco longe, né? Descansar assim, porque, né? Ajuda, né? Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para nos auxiliar nisso, né?
Um outro princípio, só para a gente atentar, que está lá em Colossenses, capítulo 1. Por causa do tempo aqui, não vai dar para eu em todos os detalhes, não, né? Precisava, na Colossenses capítulo 3, tá, irmãos? Colossenses 3, versículo 16 e 17. Nós, né, louvamos que aquele hino, né, sem palavra o povo se corrompe, né? Mas ao achá-la, prospera em seu viver. Então veja bem como que fala aqui, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós temos uma palavra que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a igreja é edificada com base nessa palavra. A base da igreja é a palavra da verdade. É o falar profético que temos aí, ó, constantemente recebido, desde quando o Senhor revelou para mim e para você o que é a igreja. E Paulo advertia Timóteo que se ele tardasse, Timóteo soubesse como se comportar na igreja, porque ela é coluna e base da verdade. Naquele dia nós estaremos diante de um tribunal onde vai estar a justiça, por intermédio de quê? Da palavra da verdade. O que Deus propôs é o que ele vai cumprir. É só a gente lembrar dos talentos. Deu a capacidade, deu o talento, mas teve um lá que escondeu. Ele não quis nem saber qual era a vontade do pai. Ele escondeu, porque ele ele olhou para ele, para a condição dele, e esqueceu de olhar para quem que deu a ele aquele talento. Então aqui fala que essa palavra, ela tem que habitar de maneira rica. Quando fala de imergir, igual nós cantamos aqui hoje, orar e ler, né? O orar e ler nos faz crescer, né? É o mesmo princípio, tá, irmãos? Hoje o imergir é o mesmo princípio. Um dia a gente estava tendo comunhão lá em casa, aí Silda falou assim: Éder, imagina se não tivesse essa intensidade do imergir, né, grito de guerra, essa coisa toda, com esses meninos do jeito que estão com a tecnologia. Irmãos, os meninos não lêem Bíblia. Se não tivesse esse tempo para eles, como é que fazer? Não está lendo. O Pedro, há umas mensagens recentes aí, se não me engano, uma terceira mensagem aí atrás, ele falou da nossa época que a gente tinha o livro alimento diário, igual toda a Bíblia minha, não tem jeito, eu acabo marcando. Aí a gente lê, a gente marca, a gente coloca um versículo a mais que a gente viu, ganha uma luz, anota e tal. Irmãos, os meninos hoje não conseguem fazer isso. Não estão conseguindo fazer. E aí veio toda essa intensidade aí, ó, que está pegando já desde as criancinhas, aos jovens ali, ó, intensificando isso neles, para ver se de alguma forma eles sejam ganhos. Aproveitando a disponibilidade deles, porque eles ainda estão disponíveis. Não casou, hein, Mateus? Casou, mudou, né? Até engordou. Mateus agora vai, né? Fazendo academia. Miquel está ajudando você, não está? Miquel. Irmãos, a vida muda. Ô, gente, casou, mudou. Hein, Belf? Muda ou não muda? Felipe, lá. Felipe ficou até melhor. Eu estava vendo umas fotos lá em casa e ficou alegre, você acredita? Que tinha umas fotos dele lá em casa lá, que, ô rapaz, eu vou te falar, nem ferro velho queria ele. Estava avacaiado, tá? Casou, melhora. Né? Joãozinho, não sei como é que era antes. Hein, Cláudio? Joãozinho, eu não sei como é que era, não. Irmão, não é fácil não, essa vida da igreja, se não habitar ricamente em nós a palavra, meu irmão, Senhor, não vão não, tá? Ó Senhor Jesus. A palavra de Cristo. Outra coisa, quando menciona a Bíblia é cheia de princípios. Quando ela fala a palavra de Cristo, ela não está falando a palavra de Jesus. Ela está falando a palavra de Cristo, ou seja,
foi o Senhor Jesus, que já passou por o processo humano, viveu passando as experiências que nós passamos, foi à cruz, levou toda a nossa fraqueza, toda a limitação humana, toda a condenação e pecado e ressuscitou. Então é uma palavra de ressurreição, é uma palavra para produzir uma novidade de vida, é para produzir uma renovação. Não é um falar metódico, não é um falar religioso, não é um falar tradicional, mas é uma palavra de fato cheia de poder para produzir essa renovação em nós. Por isso que ele continua falando assim, ó, a partir do momento que essa palavra habita em nós, aí ele nos dá o comissionamento de instruir e aconselhar mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos. Quando fala aqui, irmão, salmos, hinos e cânticos espirituais, não necessariamente que a gente tem que ficar nos salmos e hinos. É porque nessa época ainda a Bíblia não estava com essa composição toda. Por isso que hoje a gente tem essa amplitude do Novo Testamento, mas naquela época ainda não tinha. Então, o que eles usavam eram os salmos, os hinos, os cânticos espirituais. Por quê? Por que cantavam? Porque é uma forma mais fácil de você gravar. Quando a gente canta, a gente grava mais, né? Com gratidão, no coração de quem? No meu coração. Aí é que está o negócio. Irmãos, isso é sério demais. Quantas vezes você agradece o Senhor pela escolha dele por você? E, irmão, isso aí dá grito de guerra, dá guerra, dá até tanque de guerra. A gente fica doido. Eu fico doido, irmãos. Eu já fiquei assim, doido. Agora eu procuro me controlar. Cilda chora de rir, que ela fala que eu estou normal até hoje. A cooperadora que Deus me deu. Olha a gargalhada que ela está nela, olha. É isso aí. Estou falando com você, pô. Falando com você. Hein? É desse jeito, rapaz. É desse jeito. É desse jeito. Meu pai, eu mereço, viu? Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Muito bem. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí o versículo 17. Vamos lá. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome, dando por ele. Então aqui novamente confirma, é tudo que fizermos. Tudo é tudo. A gente sempre mexe com o Niltinho, né? Porque o Niltinho teve uma vez que falou, tudo no grego é tudo, né? Aí toda vez a gente senti falta dele aqui hoje. Ô Niltinho, tudo é tudo, né? Ele ia falar, né? Tudo é tudo, irmãos. Tudo na nossa vida. Tudo. Em tudo nós precisamos dar graças. Só que tem um detalhe. A gente sempre tem um problema. É necessário, às vezes, uma situação acontecer conosco para a gente ser despertado do sono. Nós já vimos isso em Efésios. E aí nós voltamos correndo para os pés do Senhor. O que nós precisamos fazer é não esperar esse momento mais. Não esperar uma situação. Mas precisamos rapidamente atentar por aquilo que o Senhor tem dado a nós e aplicarmos no nosso viver. Para que de fato Ele tenha a liberdade de nos direcionar em todas as coisas. No nosso relacionamento com os nossos filhos, com a família, com as pessoas à nossa volta. Irmão, nós não sabemos quem é que irá suicidar ao nosso lado. Mas pode ser de uma hora para outra, pode acontecer. Nós não sabemos quem vai ter problema com relacionamento com as pessoas do nosso lado. Está ali, ó. Por isso que tem sido intensificada essa questão de pregar o Evangelho. E hoje está ultrapassando apenas aquela, a saída dia tal. Mas é todo momento, nós precisamos atentar que o caminho da graça de Deus para alcançar as pessoas à minha volta está dentro de mim. O encorajamento, né, dos livros que os irmãos passaram para nós, né, de estarmos andar com alguns kits à mão, né, para orarmos pelas pessoas e apresentarmos para elas.
Você pode vender ou pode presentear. Você faz do jeito que você, né, achar melhor. Eu tenho, particularmente, eu tenho dificuldade na questão de vender. Por isso que eu uso e presentei. Mas não é de forma aleatória. A gente sabe quem que nós vamos alcançar. O Espírito vai nos direcionar, irmãos. Nós temos esse Espírito dentro de nós, para nos levar para dentro desse arranjo soberano do nosso Deus, e aí cooperarmos com o Senhor, a fim de que Ele, de fato, mantenha essa centralidade em todas as coisas. Ele não é apenas o centro na obra de Deus, mas também é o centro da nossa vida, e no nosso viver. Senhor Jesus. Irmãos, olha, por causa do tempo, só o último versículo aqui, Colossenses, capítulo 1, o versículo de número 17, Colossenses 1, 17. Deixa eu ver aqui. O 17. Então aqui, ele antes, nele tudo. Nós temos essa convicção, irmãos. Precisamos ter essa certeza. Que o Senhor é antes de todas as coisas. E é nele que subsiste o meu casamento. A minha vida. O meu viver, nele que está todas as coisas. Aí o 18, ele é a cabeça do corpo. Tá vendo? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá. Então quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Aí é que vem uma revelação muito forte. A submissão ao cabeça, que é Cristo. E o princípio é Ele. O primogênito dentre os mortos. Foi o único, o primeiro que ressuscitou. O único que ressuscitou. Ele teve na morte, mas ele ressuscitou. Então ele é o primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Aí olha bem, o versículo 19 responde. Por quê? Alguém poderia falar assim, mas por quê? Aí o 19, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude. Versículo 20, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra. Mas agora, vamos lá, para que esse versículo aqui aconteça, Deus hoje, por intermédio de Cristo, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, depende de mim e de você. Hoje está conosco. Essa incumbência está dentro de cada um de nós e é por meio de nós. Por isso que nós temos esse sentimento, esse encargo, essa direção que o Senhor tem dado, a gente está orando pelas pessoas. O Senhor, de fato, deu uma chave ótima. Hoje eu estava conversando com uma irmã pelo telefone, muita situação na vida dela, que passou e tal. Aí na hora que eu falei sobre orar pelas pessoas, eu falei assim, mas como assim? Eu falei, vamos fazer aqui agora. Aí com ela, orando, ali. É uma irmã, reúne conosco. Mas aí queria saber, como que faz isso? Orar com as pessoas. Como que faz? Simples, irmãos. Nós temos esse direito, essa liberdade de fazer o homem conhecer Deus. Olha, no momento que você pega na mão de uma pessoa e fala com ela assim, olha, repete comigo, Senhor Jesus. Olha bem, ela vai tocar em Deus, irmãos. Por que nós não vamos fazer isso? Às vezes tem um colega de serviço lá, o camarada está angustiado, a cabeça dele está no outro mundo. Ele está lá com a situação na casa dele que às vezes, você que ficou sabendo naquela hora ali, pô filho, vem cá, peraí, eu não posso fazer muita coisa não, mas deixa eu te ajudar, vem cá, vamos lá, vamos junto aqui, vamos. Ora com ele. Nós podemos fazer. O Bucafé acontece toda hora tem. Toda hora tem situações lá. Tem uma jovem lá que vira e mexe, a Sandra está orando com ela lá. A primeira vez que ela entrou, irmãos, ela entrou igual uma madame assim, sabe? Eu na minha visão natural, falei, isso aí vai ser intocável. Entrou no salto, né, Sandra? É fácil, porque ela diferencia das pessoas assim. Aí, a gente percebeu um dia depois, 2 dias, começou a manifestar um certo semblante diferente, né? Aí um dia lá ela estava, aí Sandra falou assim, posso fazer uma oração por você? Irmãos,
né? Então, assim, é isso, sabe, irmão? Nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos aí o Senhor dentro de nós, Ele nos capacita e nos qualifica a fazer essa obra. E o Espírito está dentro de cada um de nós aqui, ó. E todos nós temos esse direito, essa liberdade de proclamar para todos os cantos que Jesus Cristo é o Senhor de todo esse universo. Nele habita a plenitude de Deus. E esse que habita a plenitude hoje está dentro de mim. Por isso Satanás e os demônios não podem mais tocar em mim e nem em nenhum de nós. Ele vai usar coisas à nossa volta? Vai tentar. Mas ele não pode tocar mais em nós. Porque nós temos o Filho de Deus, que tem o poder sobre tudo nesse universo. E a palavra do seu poder movendo em nós. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos compartilhar um pouquinho em pequenos grupos? Ó Senhor.